queridos estudantes e professores presenciais. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar nesse momento com vocês, fazendo, né, todo um detalhamento da nossa aula de hoje. Vamos ver? Então, na aula de hoje, né, que é a aula 14, nós temos revisão e avaliação, certo? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Bem, durante a nossa unidade, não é verdade, nós falamos sobre N assuntos, N conteúdos que interligaram com a nossa sociedade, com a nossa cultura, com o nosso modo de viver, e percebemos que nós temos uma ligação muito forte com nossos irmãos africanos e nossos irmãos indígenas e os nossos irmãos europeus. Então, essa miscigenação, né, de cultura e costumes foram se agregando não só no Brasil, mas no Amazonas. E isso trouxe um novo estilo de ver, de fazer e sentir. Então, a arte ela tem esse poder, né, de, justamente através das suas manifestações, fazer com que o povo, com a população perceba como isso está inserido no nosso dia a dia. E nós falamos o quê? Falamos do dia a dia, de ouvir, de sentir, o quê? Através da música. A música ela traz esse sentido, e a música ela pode ser uma música aleatória, ela pode ser uma música, vamos dizer, organizada, certo? Mas para que seja uma música, ela precisa ter toda uma organização. Tá? Nós falamos de vários autores, formas de manifestação, e também percebemos que lá no passado, sempre voltando lá para os primórdios, os homens da pré-história, eles já faziam música, eles já utilizavam alguns instrumentos, tanto que nós falamos do primeiro instrumento musical que se tem notícia, foi de uma flauta feita de osso, lá da pré-história, e essa música, ela vai, eu sempre não gosto de falar que ela evoluiu, e sim, houve todo um processo, né, contemporâneo que vai agregando novos elementos, nova forma de se manifestar. Ok? Então, nós vamos ver alguma coisa, os conceitos que nós já vimos durante a nossa aula, apenas para vocês recordarem, analisarem aí no caderno de vocês as suas anotações, falando sobre a música. Vamos ver? Então, a música é indissociável da cultura. Desde que o homem é homem, tem havido registro de música. Naturalmente, o ser humano observou os sons da natureza e percebeu que poderia reproduzi-los. Para entender a história da música, é necessário voltar aos tempos pré-históricos, passar pela antiguidade, pelos períodos medievais e modernos e, finalmente, aos dias atuais. Continuando, os primeiros homens ouviam o som das ondas, o canto dos pássaros, o som de outros animais, faziam para se comunicar os trovões, os uivos do vento e os próprios batimentos do coração. Perceberam também que podiam produzir sons, por exemplo, batendo as palmas das mãos, os pés no chão e sua própria voz, certo? Então, comentando um pouco sobre essa questão do próprio homem, descobrindo que o seu próprio corpo, a natureza, oferecia esses elementos para compor a música. Então, eles observaram o quê? As ondas, o movimento dos ventos nas árvores, o canto dos pássaros, e que eles poderiam reproduzir. E que isso também poderia ser feito através da sua voz, através do batimento de palmas, de pés, que nós mostramos para vocês John Cage, quando ele faz uma música aleatória. Falamos também sobre os barbatuques, não é verdade? Quando eles utilizam somente o som que é retirado do corpo. E isso, para entender todo esse processo da música, nós passamos pela antiguidade e fomos lá no Egito. Vamos ver? Então, o Egito, as referências iconográficas comprovam que no Egito Antigo, por volta de 3000 a.C., então, Cristo ainda nem havia nascido, era 3000 a.C. Havia instrumentos variados como o tambor, a harpa, a cítara e a flauta. Tá? Continuando. A música era um importante elemento religioso. Os antigos egípcios acreditavam que o deus Thor era o criador da música e que Osíris tinha usado para civilizar o mundo.
Na vida das comunidades, a música estava relacionada à comunicação, aos ritos sagrados e à dança, ok? Então, falando um pouquinho do Egito, nós sabemos que a cultura egípcia antiga, ela era envolta à questão do lado religioso, do culto, né? Principalmente ao faraó. O faraó era o detentor do conhecimento e do poder. Ele era um juiz, ele era sacerdote, ele era o Deus, ele tinha o poder de dar a vida e tirar a vida também. Então o faraó era um Deus, mas era um Deus escrito com letra minúscula. Tá? O Deus do cristianismo é escrito com letra maiúscula, mas o Deus como Deus Zeus e etc. é escrito com letra minúscula. Tá? Então, por isso que lá no nosso conceito estava escrito com letra minúscula quando nós falamos do Deus. Então, ele era o Deus supremo e isso ele também designava como ia ser utilizado, como ia ser representado. E lá já se tem vestígios, através dos desenhos que foram encontrados, a questão de alguns instrumentos musicais, como nós colocamos aí no nosso conceito, certo? Então, o Egito ele já era apropriado desse conhecimento da música, mas era uma música voltada para o lado religioso, a cultuação. Tá? Mas também o divertimento acontecia, mas de uma forma bem sutil, ok? E aí nós vamos falar agora, essa música no período antigo, né? Ele passa e aí tem algumas designações, como os estilos, gêneros de música. E nós falamos também da música clássica. Vamos ver o conceito? Então, falando sobre a música clássica, né? O que é música clássica? A música clássica é aquela que permanece, pois o clássico é permanente. Em um casamento, o bolo da noiva é clássico. E no cinema, o filme que não se esquece é clássico. Beethoven, que é um músico, né? Ele é clássico porque não é esquecido. O que ele fez na história da música, como outros compositores, foi grandioso demais para ser esquecido ou desconsiderado. Continuando, existem músicas e músicos que fazem sucesso comercialmente, mas que não tem nada de clássico e que não tem permanência. Logo, ninguém mais se lembra deles, ok? Então, falando sobre a questão da música clássica, alguns exemplos que eu posso trazer para vocês. Professor, o que é clássico, o que não é clássico como música? Aquilo que nós falamos que fica que o povo não esquece, o mundo não esquece. Se eu falar de uma música ou vocês cantarem uma música, Garota de Ipanema, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, essa é uma música clássica. Ela teve o seu momento de sucesso e ela perpetuou até os dias de hoje, tanto é que ela é conhecida internacionalmente e é uma característica do Brasil. O que não é clássico, mas que fez sucesso? Eu posso citar, vamos dizer, um personagem do Big Brother número 12, 12º, alguém que esteve lá no Big Brother. Ele teve aquele seu auge, fez um sucesso, mas hoje ninguém lembra mais quem é, quem são, quem foram, não é verdade? Então ele não é uma pessoa clássica. E a música, ela é assim, é aquela música que não é esquecida. Aquele filme que é assistido, se eu falar que um clássico do cinema, Titanic, todo mundo vai falar, embora a professora Lúcia nunca assistiu Titanic, né? Mas ele é um clássico, porque eu sei o enredo, eu não assisti porque eu não gosto de ver filme com muitas mortes e etc, eu não assisti, mas ele é um clássico, não se tira o mérito do filme Titanic. Então, para vocês entenderem o que é uma coisa clássica. E também existem as músicas eruditas, as músicas instrumentais. Algumas pessoas acham que toda música instrumental é uma música clássica. Não é uma música clássica, ela é uma música instrumental, onde não tem a voz, apenas instrumentos. Então, nós temos que saber separar as coisas, tá bom? Então, espero que a música clássica tenha ficado guardada aí um pouquinho para vocês. E aí, falando sobre a música, sobre sua história, essa trajetória que aconteceu da música, nós adentramos a um momento que é a representação. E foi trazido para vocês que todo mundo pode representar. Professor, eu não consigo representar o teatro, eu não consigo fazer teatro, eu não consigo encenar. E eu mostrei para vocês, dentro da nossa atividade,
todo mundo pode fazer, todo mundo encena. E eu sempre gosto de trazer como um exemplo, nesse momento de representar o teatro, quando a pessoa diz, quem já mentiu? Aí alguém vai dizer, eu nunca menti. Já começou a mentir agora. Porque não tem uma pessoa no mundo que nunca mentiu, certo? Então, quando você conta uma mentira para uma outra pessoa, ou para o pai, para a tia, para a avó, para quem quer que seja, você quer convencer aquela pessoa que você está falando a verdade. E o teatro é justamente isso, é quando eu encarno um personagem e convenço o meu público que eu sou aquele personagem. Eu coloco aquele personagem tão bem, eu interpreto tão bem, que eu chego até a fazer as pessoas chorarem quando assistam uma cena. Então, esse é o papel do ator, esse é o papel do teatro. E o teatro, ele envolve não só a questão de encenação, como a própria estrutura arquitetônica. Nós vimos aí a questão do teatro grego, quando ele surgiu, que foi lá na Grécia, quando Terpes colocou o cacho de uva sobre a cabeça e disse, eu sou Dionísio. A partir daquele momento surge a palavra teatro, tá? Então, quando perguntarem para vocês aonde surgiu o teatro, na Grécia Antiga. Ah, mas já existia antes, mas não como nome de teatro. Então, ali não adianta a pessoa ter 90 anos e ela não ser registrada, ela não vai existir para a sociedade, ela não vai ser um cidadão. Assim aconteceu o teatro. Já tinha as encenações no passado, mas ele não era registrado. E foi na Grécia que foi registrado, então ele nasceu na Grécia. E vamos ver os conceitos sobre teatro. Vamos lá? Então, o teatro é uma manifestação artística, um fenômeno cultural de vários povos e remotas sociedades primitivas. É a arte que um ou mais atores interpretam uma história ou conjunto de atividades com o objetivo de apresentar situações e fazer aflorar sentimentos e reflexões a quem o assiste. Continuando, a pré-história, e como conhecemos, o período que acompanha a evolução humana, a partir do momento que os hominídeos começaram a usar ferramentas de pedra, encerrou-se com o surgimento da escrita, que aconteceu entre 3.500 a 3.000 a.C., certo? E aí, vamos para onde? Justamente naquele momento, o homem da pré-história, ele fazia as encenações, mas ele não sabia que ele estava fazendo teatro. Ele fazia as encenações, ele imitava o próprio animal para capturá-lo. Era uma necessidade. Claro que ali ele já estava o quê? Ensaiando os movimentos, como o animal se movia, como o animal se comportava na natureza. Ele colocava, vamos dizer, uma pele, né, de um animal já morto sobre ele e com aqueles movimentos ele se aproximava da manada. Ele convencia aquela manada que ele era um animal também igual a eles. E aí era mais fácil capturá-lo. Então ali o homem já encenava. Os registros que nós temos nas pinturas parietais da pré-história diz que o homem da pré-história também já fazia isso. Mas nós vamos lá justamente nos teatros gregos. Vamos lá? Então, os teatros gregos eram situados ao ar livre, em locais com uma boa acústica e divididos em áreas. As áreas que formavam o teatro eram, olha aí as áreas que formavam o teatro: plateia, área da orquestra, cenário e proscênio, tá? A plateia era formada por bancos de madeiras que mais tarde foram substituídos por bancos de pedra, tá? Então, continuando. Vamos lá? O teatro não nasceu como forma de representação de textos e peças teatrais. Ele era um local de homenagens e oferendas a Dionísio, o deus do vinho e da fertilidade, que ocorriam durante as colheitas de uva em forma de agradecimento. Eram ritos com canções, com danças em homenagem aos deuses, certo? Então, vocês perceberam que o teatro surge na Grécia, enquanto teatro, para homenagear quem? O deus do vinho, o Dionísio, o deus da colheita e da fertilidade, certo? E aí, como se faz o teatro? Vamos ver?
A peça teatral é organizada em cenas e atos. Um ato é um dos momentos da obra que pode corresponder a tudo o que acontece no mesmo período, no mesmo dia ou no mesmo ano. Os atos podem se dividir em cenas, certo? Continuando. Qual era o papel do coro no teatro? Personagem coletiva composta por um conjunto de atores que cantam e declamam através de um fragmento lírico a ação. Dentre as muitas funções do coro, as que mais se destacam são exprimir opiniões, levantar questões sociais e criticar valores morais, certo? E aí, dentro desse contexto do teatro, nós também temos outras formas de representação do teatro, certo? Nós falamos sobre o teatro de fantoche, de mamulengo, não é verdade? Demos as características, falamos sobre o teatro de sombra, que tem toda uma história que envolta aquele teatro. Por que que surgiu o teatro de sombra? Nós vamos lá na China, né, quando o imperador disse que ele queria que a bailarina dele, que tinha morrido, né, trouxessem ela das sombras, mas ele queria ela ali para representar. E assim surge o teatro de sombra. Mas existe uma forma de teatralidade que ela envolve vários profissionais, que é o qual? O circo. Vamos ver? Então, o circo é um espetáculo representado por artistas como acróbatas, malabaristas, ilusionistas, palhaços, equilibristas e contorcionistas, certo? Então, o circo, ele traz essa gama de profissionais que envolve toda a questão da dança, da representação, da teatralidade, da música. Então, o circo, vamos dizer, ele é algo da arte completo, né? Ele tem todas as áreas que envolve tanto a dança, a música, o teatro, o figurino e etc. Tá bom? E aí, nós temos também, falamos sobre os teatros de bonecos, que nós temos alguns conceitos sobre eles. Vamos ver? Então, teatro de bonecos, quando os bonecos estão presos por fios, olha aí, quando os bonecos estão presos por fios, varetas e cordas, recebe o nome de marionetes ou títeres, tá? Então, quando estão presos por fios, varetas e cordas, recebe o nome de marionetes. Quando são manipulados pelas mãos das pessoas, são chamados de fantoches. Então, existe uma diferença, marionetes e fantoches, não é isso? No Brasil, são muito comuns no Nordeste e possuem o nome de teatro de mamulengo, cujo significado é mão molenga, em alusão à maneira como a pessoa segura os bonecos, tá? E aí, falando sobre justamente toda essa questão da teatralidade, aonde vai surgir, nós vamos pegar o quê? A nossa miscigenação, que vem dos nossos irmãos indígenas, não é verdade? Aonde a questão da cultura, dos costumes, da alimentação, da pintura corporal, da pintura plumária, eles vão deixar, né, um legado, né, muito grande, vão deixar não, continuam deixando legados muito importantes para a nossa cultura. Então, nós temos várias semelhanças que são dos nossos irmãos indígenas, a questão da alimentação, a questão de algumas palavras que nós utilizamos no nosso vocabulário, certo? A questão da utilização de acessórios. Alguns utensílios que nós utilizamos são o quê? Reflexos, são influência da cultura indígena. Nós sabemos que o Brasil tem uma grande quantidade de etnias e que o IBGE, em 2010, que nós vamos ver agora, vamos lá? Então, segundo o censo, né, do IBGE, em 2010, as mais de 240 etnias somavam 896 mil, né? E 917 índios. Destes, 324.834 viviam em cidades, tá? Então, 572 e 83 em áreas rurais, o que corresponde aproximadamente a 0,47% da população total do país. Nossa, para quem era o detentor do país, hoje só tem 0,47%, né? Além daqueles que vivem isolados, sem nenhum contato com a civilização.
Nós falamos aí a questão da civilização. O homem civilizado, eu sempre digo assim, quem é mais civilizado nesse momento? Aquele que preserva a natureza ou aquele que destrói? Porque nós que moramos nos centros urbanos, é necessário sim evoluir, justamente criar mecanismos que facilitem a nossa vida, a nossa comunidade, mas nós temos também que pensar algo sustentável, algo que não agrida tanto o meio ambiente. E os nossos irmãos indígenas, eles fazem isso com apropriação, não é verdade? Então, dentro desse contexto, nós falamos aí da quantidade de etnias que existe no Brasil, e eles foram classificados, e as mais conhecidas que nós temos aí são algumas que nós vamos ver agora. Vamos lá? Então, a partir da classificação linguística tradicional, ele se divide em diferentes etnias. Aqui tem alguns, né? As principais são guaranis, ticunas, caianguegues, macuxis, terenas, guajajaras, yanomamis, chavantes, pataxó e potiguaras, tupi, tapuias, noruag, né, e caraíba. Então, essas são algumas dessas etnias, né, que vivem no Brasil, estão ainda sendo, vamos dizer, perpetuando a sua cultura, a sua língua, e são as mais conhecidas. Claro que temos outras, aqui no Amazonas, então eu conheço outras, Dessana, que não foi falado aí, não é verdade? Então, existem outros, Palmari, que eu cheguei a conhecer, então, assim, não foi citado. Então, o Amazonas foi muito mais além, certo? E aí, dentro disso, nós falamos sobre os costumes. Vamos lá? Então, os costumes e heranças, outro costume comum a todos os índios é o hábito de pintar o corpo. Para eles, cada pintura tem um significado diferente. Existem pinturas para rituais religiosos, outras para guerrear, para celebrar o nascimento, festas e casamentos. Olha aí para que servem as pinturas, gente, não esqueçam. Para guerrear, rituais religiosos, celebrar nascimento, festas e casamentos e etc. Certo? Continuando. Influenciam muitas heranças para a população brasileira, como o hábito de usar a rede para descansar, a utilização de ervas medicinais para tratar doenças, habilidade na utilização de algumas ferramentas, como construir barcos, produção de artefatos em palha e cipó. Aí, falando dos nossos irmãos indígenas, nós passamos para os nossos irmãos africanos, certo? Que vieram para o Brasil escravizados. E aí, esses irmãos, né, nossos irmãos africanos, vieram de livre e espontânea vontade para o Brasil? Não. Eles vieram escravizados. Vamos ver o que nós temos sobre eles? Vamos lá? O fato de as escravas africanas terem sido responsáveis pela cozinha dos engenhos, fazendas e casas grandes do campo e da cidade permitiu a difusão da influência africana na alimentação. São exemplos culinários da influência africana: o vatapá, o acarajé, a pamonha, o muguzá, o caruru, quiabo e chuchu. Temperos também foram trazidos da África, como a pimenta, leite de coco, azeite e dendê, certo? Então, nós temos essa influência indígena, africana e europeia, tá? E falamos sobre a música, esses costumes que envolvem toda a nossa cultura do Brasil e principalmente do Amazonas, certo? Então, nós finalizamos esse momento